Aí você fecha aqui e bate a chave. Estamos ao vivo, aí, ó. Você viu? Chega, clareou. Estamos ao vivo. Ó, a galera não entra não. Começou a entrar aqui. Fala, Paulo. Júnior Passos. O Messi. O Messi já tá aí. Vamos entrando, galera. Aqui. O segundo homem que mais cresce no Brasil. Só tá atrás do padrinho, mas já tá ali no retrovisor dele. Aí, o professor entrou. Já vou chamar ele de imediato para não correr o risco igual da outra live. Já vou deixar ele aqui. Nós vamos batendo um papo aí os próximos 5 minutos. Enquanto o pessoal vai entrando, a gente vai conversando. Ó. Aí, rapaz. Hoje o trem deu. Hoje deu certo. Hoje foi de primeira, não precisou nem aquecer. Eu, nesse momento, João, tá por conta de trânsito, tá? Eu estou em Porto Velho, aqui é 1 hora a menos, né? Então, agora que deu, né, 18 horas, e eu estou no shopping. Então, precisamente agora eu estou num coworking. Tem pessoas aqui no entorno, tá? Mas tá tudo tranquilo, a conexão tá boa. Não, Então, tranquilo. vamos nessa, vai ser aqui. Isso. Né? É o in-air office, de onde der a gente faz as coisas acontecerem. Exatamente. Essa que é a parte boa, né? Porque você mostra que a contabilidade pode estar em qualquer lugar. Exato. Fernando, eu não queria correr o risco igual da outra, mas nós fizemos hoje o teste pela manhã, né? Teve até uma galera que entrou aí, viu que nós fizemos o teste. Vamos, como é de costume em todas as lives, nós aguardamos 5 minutinhos, esperando entrar uma galera. Com 5 minutos nós começamos oficialmente. Enquanto isso, nós vamos aqui dando um alô para a galera. Tá entrando aí uma turma. Marcos Macedo, meu parceiraço, acabou de entrar. Eu estou convidando o pessoal aqui, mandando direct aqui para quem quiser participar enquanto isso, tá? Já eu dou um oi para todo mundo. Eu não estou vendo a tela de vocês agora. Estou mandando aqui convite para ver se chegam mais pessoas, a gente engaja mais gente aí nessa nossa live. Mas já estamos iniciando com o recorde inicial, viu? Já estão batendo o recorde aí. Antes de iniciar oficialmente, já tem 15 pessoas simultâneas. Uhum. Show de bola. Show de bola. Vê se o pessoal vem aí para falar conosco sobre, né? Esse tema aí sobre a dúvida, enfim. Aí, ó, até a Lau entrou. A Lau nunca tinha entrado a Lau Duarte nunca tinha entrado na live da OPEX, só o professor Fernando trouxe ela aí, ó. Que coisa boa. Ela tá chegando. Vão chegando e vão ficando aí, que o papo vai ser bom. Com certeza. Hoje, eu sou um dos que estou mais ansioso pro assunto de hoje. Um dos que está mais ansioso sou eu. Faltando 1 minutinho, já iniciamos oficialmente. A turma está entrando. Fernando, eu costumo acenar para todo mundo que entra. Hoje eu já estou vendo que eu vou cansar de acenar aqui, viu? Tomara que o pessoal participe, né? Faz muito tempo que eu não faço live, né? Confesso que tem um tempo, né? A gente teve uma época que a gente fez muitas, né? E é sempre bom a gente conversar, bater um papo, né? Sobre um assunto relevante, né? Que não seja algo banalizado. Por exemplo, você está fazendo um negócio muito bacana, com temas específicos, com pessoas específicas, cada uma com a sua contribuição. E eu acho que hoje esse espaço aqui, né? Que é um espaço democrático, né? Que todo mundo pode fazer o que bem entender. A questão toda é que você tem que filtrar bons conteúdos, né? Tem muito conteúdo, tem conteúdo de exagero hoje, né? Então você está consumindo coisas que muitas vezes, sei lá, não vão te agregar nada. Espero eu, né, na nossa noite de hoje, que eu agregue aí para quem for assistir, não somente agora, depois, enfim, tá? Isso aí. Pessoal, ó, nós demos o nosso horário. Já demos a nossa quantidade aqui
do pessoal que nós esperamos. Nós vamos iniciar nossa live aqui oficialmente com o professor Fernando Sampaio. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, né, que ele aceitou de pronto. Eu quero agradecer pela nossa amizade que a gente tem tido aí nos últimos anos. E você foi bem solícito, fez tudo que pôde. Eu tenho certeza absoluta certeza que todo mundo que já está presente nessa sala sabe quem é o professor Fernando Sampaio, mas eu vou ler um pouquinho, como é de praxe, né, faz parte do protocolo. Eu vou ler aqui eu falei assim, professor, a gente pede um mini currículo para o pessoal, mas você vai me mandar o mini currículo, porque o seu mini currículo eu vou passar a live inteira falando ele. Então, eu vou sintetizar aqui quem é o professor Fernando Sampaio, que é um empresário contábil, especialista em contabilidade e controladoria, coordenador do MBA Executivo em Empreendedorismo Contábil da BSSP, Centro Educacional. Professor de MBA da BSSP, instrutor de treinamentos e palestras do sistema CFC-CRC, FENACON, SESCOM e SESCAP, coautor dos livros Compliance Tributário, Compliance Trabalhista e Estratégias para Encantar em Sala de Aula. Consultor de empresas de diversos portes, terceiro setor e organizações públicas. Expertise em empreendedorismo, processos empresariais, tributos e previdências, integração e uso de tecnologias, compliance e desenvolvimento organizacional. Viram aí? Isso é o micro-mini. Se eu falo o mini currículo, eu acho que a gente já chegaria aí na metade da live. Então, professor, seja bem-vindo, boa noite, obrigado. E hoje nós teremos aqui a oportunidade de tocar num assunto, o nosso tema da nossa palestra, da nossa live. Eu já estou tão incutido com palestra aqui da nossa live, que é células de trabalho nas organizações contábeis. O professor Fernando Sampaio desenvolveu aí uma metodologia para células. Nós sabemos que é uma das grandes dificuldades em termos de qual modelo que nós escolheremos ali no operacional das nossas organizações contábeis. Eu vou dividir por departamento, eu vou dividir por carteira, eu vou colocar o mesmo profissional para fazer contábil e fiscal, ou eu coloco a turma do fiscal, a turma do contábil. Como que é essa divisão na minha empresa contábil desse modelo de operação de execução? E o professor Fernando Sampaio, ele já vem há um tempo desenvolvendo um método, e ele testou, ele aprovou, e hoje ele vai falar um pouco para nós sobre isso. Professor, dá as boas-vindas para a galera que já está aí na nossa live. Bom, primeiro, muito boa noite. Você não pede, meu querido João Marcelo, você convoca. Então, não foi pedido, foi convocação. Então, com o maior prazer, tá? Felizmente, semana passada não deu certo, mas hoje, graças a Deus, tá tendo tudo certinho para a gente bater esse papo. E Papai do Céu nos abençoe aqui nesse momento, tá? Para que eu não fale nenhuma tolice, nenhuma bobagem. Espero que vocês gostem do que a gente tem feito lá na nossa organização, E já posso tocar o terror, não? Pode falar. Você sintetiza, então, tá bom. E eu vou te fazer algumas perguntas. Tá? A pergunta do quanto você ganha eu estava esperando, ela saiu. Grande! Olha aí, quem chegou aí? O famoso Mini Cooper, né? Grande Márcio Bento, Mini Cooper. Padrinho Mini Cooper. Abraço a todos os nossos amigos aí, tá? Nossos amigos do nosso grupo Contabilidade do Futuro, o grupo que tem os contadores mais espetaculares do Brasil, tá? Se você não faz parte do grupo Contadores do Futuro, a gente tem inclusive uma tarifa para fazer parte, tá? A gente manda um Pix para você e você entra no grupo, tá? É grupo com Pix, tá? Márcio Bento é nosso diretor financeiro, tá? Enfim. Bom, pessoal, brincadeiras à parte, tá? Mais uma vez, boas-vindas a todos. Eu sou o Fernando. Esquece esse currículo aí que o Marcelo leu, porque se eu não entregar não adianta nada, tá? Vai ter que ter entrega. Eu vou tentar resumir a história o mais rápido possível, tá? Eu tive um problema lá atrás. A gente, numa estrutura de empresa contábil com departamento, a gente teve uma dificuldade. Uma colaboradora nossa, da época, era uma colaboradora espetacular, inclusive, tá? Trabalhava muito bem, com um salário muito bom. Graças a Deus, eu posso dizer que a gente tem
uma boa política salarial. Isso foi lá em meados do início dos anos 2000, tem 20 anos, tá? Mais de 20 essa história. E essa colaboradora, num determinado dia, pediu para sair. Simplesmente ela pediu para sair. E aí, nesse pedido para sair, ela era a nossa coordenadora fiscal e não teve jeito. A gente teve que... Estou resumindo uma história que alguns de vocês já ouviram, tá? Por causa do nosso tempo, tá, pessoal? Por favor. Então, a gente teve que colocar alguém no lugar. Só que quando nós olhamos, eu e meus sócios, né, eu tenho outros sócios, a gente olhava para a nossa equipe, a gente ainda nos sentia um colaborador, uma colaboradora preparada para assumir aquela vaga da nossa coordenadora fiscal que saiu. Resumindo a história, eu fiquei e assumi a coordenação tributária naquele momento. Era uma época que a gente estava fazendo muita perícia, tinha muitos outros trabalhos, eu cuidava de outras demandas lá na organização. E o que aconteceu? Né? Numa época em que havia muita demanda de atendimento no departamento tributário. É aquela famosa história, eu estou lá na minha mesa, coordenador, toda hora chega um colaborador nosso para tirar uma dúvida, coisas que estavam acontecendo. A gente estava ali no olho do furacão, daquela migração ou chegada de Sintegra, né? Finalizando já Sintegra para a chegada do SPED, nota eletrônica. Então estava tendo uma ruptura de muitas mudanças aí, né? de procedimentos e rotinas na área fiscal. Tá? E aí, pô, imagina, eu tendo que dar conta da coordenação fiscal tributária e também tendo que dar conta das minhas atribuições. Eu saía de casa, João, 4 da manhã para trabalhar. De 4 até 8, mais ou menos, eu fazia o que eu tinha que fazer antes da saída da nossa colaboradora. E de 8 da manhã até umas 6 da tarde, pesadão mesmo, eu tinha que cuidar de toda a parte tributária de uma carteira grande de clientes que a gente tinha na época. A gente tinha uma carteira muito grande, muitos colaboradores. E foi muito penoso, porque depois das 6 da tarde, onde eu ficava de 8 até, no caso, às 18 horas, executando a minha rotina fiscal, e depois eu ainda continuava aquela minha rotina das 8 da manhã lá, quando eu tinha finalizado, ou seja, eu tinha dupla jornada. Isso durou uns 9 meses aproximadamente. E isso quase me coloca, né, na estatística aí dos portadores que têm AVC. Porque foi pesado. Tá? Esse cabelo que eu não tenho foi quando caiu, inclusive. Tá? Me custaram algumas coisas pessoais. Né? Muitas coisas pessoais. Eu tive muitos problemas por conta desse período. E aí, quando alguma coisa está errada, você tem que procurar métodos para que isso, né, passe. E nesse momento eu estava naquela, João, que se você me desse bom dia, eu falava bom dia para você, que para mim não vai ser o bom dia nunca. Eu estava nessa fase já. Tá? Então, por um acaso, são aquelas coisas do destino, um acaso, numa viagem, eu conheci uma modelagem que não tem nada a ver com o meio empresarial, foi uma observação empírica, né? Uma observação que deu um insight. Eu estava, né, por um convite de uma irmã minha, numa reunião de igreja de célula. Aquelas igrejas, tá? Que hoje tem uma modalidade, né? Comumente são igrejas evangélicas, enfim. Tá? Um abraço para quem é evangélico, tá? Respeito muito, né, os preceitos e a religião de vocês. E aí, eu comecei a ver, João, a organização que eles faziam praticamente para quem é da área rural, em parcelas, né? Aquele quadradinho perfeito, onde aquele quadradinho era, na verdade, um quadrante de um bairro, de uma área geográfica qualquer, onde eles alocavam X pessoas para fazer uma evangelização qualquer. Interessante. Eu estava meio bravo no início, eu confesso. Mas depois eu comecei a ver que era interessante, porque dentro daquele quadradinho, X pessoas iriam levar a palavra, o evangelho e tudo mais, ou seja, uma atribuição, um objetivo, projeto, início, meio e fim. E aquilo me chamou a atenção. Em contrapartida, lá na organização, a gente estava com problemas de tudo quanto era ordem. Muitos problemas com entrega, e esse problema de entrega era qual? O departamento, por exemplo, trabalhista, tinha uma entrega boa,
e o departamento tributário, que eu coordenava, inclusive, não estava com uma entrega boa. Isso deixava o cliente insatisfeito do mesmo jeito. E o João, que é o coordenador trabalhista previdenciário, também ficava chateado, porque ia chegar a expor do cliente da mesma forma. Não interessa a excelência, João. O cliente vê o negócio como um todo. Eu vou elogiar o pessoal do DPRH Folha e vou criticar o pessoal do tributário fiscal. Não há essa segregação. Tá ruim tudo na cabeça do cliente. Acho que a maioria de vocês talvez concorde com isso. Então esse era o nosso primeiro ponto. Tinha departamento que estava entregando bem e outros nem tanto. O nosso outro problema, naquele momento, era que a gente parecia uma repartição pública. Se o João não está lá na empresa, ninguém resolve. Parece processo na mão, né, de Secretaria Municipal de Finanças ou de estadual. O processo não anda, virou órgão público, e a gente estava nessa. Ou seja, controle de tarefas, enfim. Tá? Então a gente estava com esse segundo problema. E o terceiro problema é que quando um departamento tinha uma alta demanda de trabalho, nenhum outro departamento colaborava, né? No sentido do companheirismo, da amizade, da boa convivência organizacional. Não tínhamos isso. Então, eu estava um estresse só. A empresa não estava muito bem no modelo de departamento. Aí eu comecei, quando eu vi essa questão das células, e se a gente migrar para um modelo mais ousado, em que a gente precisa mais ter o colaborador fiscal, o colaborador contábil, o colaborador trabalhista, o colaborador societário. Esse é do fiscal, esse é da folha, aquela coisa toda que tem, muitas vezes, de departamento. Qual que era a ideia? Migrar todo mundo para fazer tudo. E aí começaram os desafios. Primeiro desafio, meus sócios não queriam. Tá? Meus sócios não queriam. Tá? De tudo. E já perdoei, tá? Porque às vezes eu guardo o rancor, mas passa logo, tá? Eu fui chamado até de idiota. Por quê? Porque tu traz uma ideia que talvez tire as pessoas de uma zona de conforto. Está confortável, está gostoso. Para que eu vou mudar? E estava confortável para muita gente. Só que não estava. Lembrando, meu querido e minha querida que está assistindo isso, tá? Esse modelo foi criado principalmente para me favorecer. Como assim? Ele foi um modelo egoísta. Ele era para me favorecer. Só que não sabia eu que ele ia favorecer tanta gente junto. Eu não tinha ideia do que eu estava fazendo. Nenhuma. Tá? Nenhuma. Mas a gente vai ver onde vai dar isso. Tá? Conflitos aconteceram, mas eu precisava botar para rodar. Eu precisava de uma prova de que dava certo, João. Aí o que eu fiz, tá? Eu fiz aquela estratégia do Big Brother, né? Eu peguei o pessoal que eu mais tenho afinidade, sabe? Chamei aquela galerinha Os mais lá. próximos ali de você. Os brothers e as sisters, né? Chamei lá, tá? 2 colaboradoras e 3 colaboradores, um de cada área, e vamos formar uma célula. Vocês vão fazer tudo. Mas, Fernando, eu sou do fiscal, eu não sei fechar folha. Com o passar do tempo, você vai aprender. E com o passar do tempo, você vai também executar essa tarefa. Para que não importe, naquele momento, quem vai atender a demanda. Você está preparado. É claro que por trás disso, pessoal, a gente vai ter que sustentar conhecimento, treinamento, comprometimento. E vocês sabem que numa visão dessa, imagina eu chegando para uma empresa inteira e dizendo que o modelo vai mudar. Teve gente que pediu demissão. E tiveram pessoas que, visivelmente, eu enxergava que não iriam servir. Aproveitei também para desligar algumas que eu queria desligar, essa que é a verdade. Né? A gente tem que tomar as nossas decisões de gestão. E quando engrenou o negócio, aí ficou gostoso. Só que sempre a gente precisava de algum ajustamento. Por quê? Porque o desafio é lidar com gente. Não é modelo. Modelo é fácil. Gente no modelo é que é o problema. Se não tivesse gente em nenhum modelo de organização, todos iam ser eficazes, tá? Qualquer modelo que você pense. Mas tem gente. Pessoas é fundamentais. E aí começaram a vir as perguntas. Eu estou trabalhando pra caramba. Como é que eu vou ser promovido trabalhando com célula? Ou, por que tal pessoa é coordenador e eu não sou? Ou, tá? Meu salário vai aumentar?
perguntas como essa foram feitas. E realmente a gente aumentou o salário, aumentou o trabalho. Tá? A gente deve ter aumentado o salário mais ou menos em 1/3 inicialmente. E aí esse aumento de salário deve ter chegado a aproximadamente 50% a 60% à época. Tá? Aumentou o nosso custo operacional, é fato. Mas eu comecei a trabalhar menos. E isso, tá, é o Eldorado para muitos colegas nossos. Ter tempo para o que é importante. Fazer dinheiro na tua organização, atender melhor o teu cliente, uma série de outras coisas que vocês podem perguntar à vontade aí que vão ser fruto dessa ação. Agora, é claro, João, não foi mágico. Não joguei um pozinho e nasceu o modelo. Foram 10 anos. Para dar 10 certo, anos. tem que testar. Por que foram 10 anos? A gente não tem ainda, ou não tinha à época, literatura sobre isso. Tá? Porque quando a gente precisa aprender, a gente vai atrás de literatura. Não tem especialista nisso. Mas tem empresas ao redor do mundo que adotam essa modelagem. Só que dentro de uma organização contábil, eu desconhecia. Talvez por conta, na época, da minha limitada rede de contatos. Tinha uma rede, apesar de conhecer muita gente, né, para quem eu perguntava, ninguém nunca sabia o que era. Tá? E aí eu fiquei literalmente no bloco do eu sozinho, porque eu demorei para encontrar alguém que adotasse o mesmo modelo. Com isso, por que demorou 10 anos? Por causa dos erros e dos acertos. Por causa da metodologia que estava sendo criada. Então, claro, tá? Ficou muito redondinho? Ficou. Mas demorou. Eu podia ter feito mais rápido. Tá? Hoje, por exemplo, se eu fosse fazer com o conhecimento que eu tenho, talvez fosse uma migração de 1 ano ou 2 anos. Não tem nenhum constrangimento. Pô, Fernando, tu gastou 10? 10 para ir dando certo. Hoje, a gente não tem departamentos. Nós temos áreas, que são chamadas de células, que vão cuidar, por exemplo, eu tenho célula de saúde estética, eu tenho a célula de construção civil, eu tenho a célula de pequeno varejo, eu tenho a célula de médio e grande varejo. A gente começou literalmente a nichar, onde naquele espaço, né, de trabalho, as pessoas iam respirar aquele nicho e ficarem cada vez mais especializadas naquilo. Isso gera risco? Com certeza gera. Como, por exemplo, o nicho ficar em queda, como aconteceu, por exemplo, com as academias dos artistas na pandemia. Aproveitando aí o gancho com o nosso amigo Diogo. Tá? A gente já tem problemas, tá? Mas esse era, na época, o melhor modelo. Eu procurei pensar em vários modelos, João. Tá? Separar, por exemplo, por faturamento. E quando a empresa começar a ter mais faturamento? Ela vai ficar dançando nas células? E quando cair o faturamento, vai dançar nas células? Tá? Então, faturamento descartado. Porte, mesma coisa. Uma construtora pequenininha, uma grandona, tem lá algumas diferenciações, mas a essência é a mesma. Uma construtora pequena e uma grande tem, por exemplo, o trabalhador vai ter o mesmo risco. Numa obra maior, ele vai ter muito risco. Mas numa obra menor, ele também vai ter o mesmo risco. Pode cair um andaime na cabeça dele numa obra pequena, numa obra grande. Então a gente começou a analisar que entender o nicho era mais interessante do que qualquer outra segregação. Tá? E aí, a gente trouxe algumas situações para reforçar a gestão dessas pessoas. E aí, pessoal, pelo amor de Deus, eu não sou gestor de pessoas com todo o gabarito de uma pessoa que entenda sobre isso. Fui procurar ajuda. Porque você tem que reconhecer que quando você não sabe, a tendência é você gastar mais recursos, você errar bastante, tá? E eu tenho lá minhas cabeças duras acerca disso, tá? Vários momentos em que eu fui cabeça dura, 1, 2, 3, 4 vezes. Porque apesar de acreditar naquilo, eu não tinha todo o expertise necessário para. Porque, pessoal, por favor, tá? As 29 pessoas que estão aqui, eu não vim para cá trazer factoide, coisa mágica, tá? Eu errei, pô. E não tem nenhum problema em dizer que eu errei. Nesse mundo de redes sociais que todo mundo só acerta, ninguém erra. Eu errei. E o erro foi bom, porque ocasionou controles que eu não tinha. O erro virou controle.
E várias coisas surgiram a partir daí, tá, João? Então, a gente tem uma baixíssima rotatividade de colaborador, chamado turnover, tá? A gente conseguiu também melhorar um pouco dessa nossa gestão, que controlar uma carteira gigante de clientes para a gente, não esqueça, tá? Não tenho nenhum problema com quem tem zilhões de clientes, acho até legal. Só que para o nosso modelo, a gente queria ter uma outra discussão. Meu pai saindo para aposentar, com seus 70 e poucos anos. Hoje ele está com 82, graças a Deus. Os meus irmãos, meus outros sócios, quase tendo colapsos também, de tanto trabalhar. Quase eu tive um piripaque. Eu precisava reduzir. E a gente pensou, por que cargas d'água a gente tem que trabalhar tanto se a gente não está usufruindo desse tanto? Tá? Eu reduzi minha operação drasticamente. Assim como ainda bem que alguns dos meus irmãos. Claro, tem alguns irmãos meus que trabalham que nem um touro. Tem uma irmã minha lá que, meu Deus, ela trabalha por 15 pessoas. Ela gosta. Às vezes eu falo, puxa o freio de mão, mana, puxa o freio de mão. Tá? Por quê? Porque eu quero perdurar, pô. Quero ver meus filhos crescendo, eu não quero estar num caixão daqui a pouco. Tá? Como às vezes acontece com alguns amigos nossos. Tá? Que não estão cuidando da porcaria da saúde, que saúde é uma porcaria, você tem que cuidar. Enfim, tá? Então, eu tive minhas motivações pessoais, que elas não vêm ao caso agora. Mas, como eu disse, eu montei um modelo para me favorecer. Legal disso tudo, João. Não tem preço, cara, tu ver o colaborador ganhando dinheiro, vestindo a camisa, dividindo trabalho com outros colegas, celebrando as vitórias. Cara, não tem preço. Eu gosto. Talvez esteja no meu ser humano. Tá? Se isso não te afeta, nenhum problema, tá tudo certo, mas isso me afeta positivamente de forma avassaladora. Eu gosto. Eu gosto de ver os outros se dando bem por intermédio do que eu faço. Eu gosto, eu sinto extremo prazer. Tá? Então, pô, ver o colaborador avançando, aí eu pensei, não posso perder esse colaborador. Preciso blindar esse cara. E é o que eu sempre conto. A ideia é que se uma colaboradora ou um colaborador nosso vá para a praia, aparece aqui no ombro uma tatuagem da nossa empresa. É de pertencimento. Eu quero que aquele colaborador pertença à minha organização. Só que para isso eu tenho que dar uma contraprestação monetária para ele, pô. Eu tenho que dar objetivo de vida para ele, propósito, aquelas coisas românticas que o mercado coloca, mas para fazer isso de fato ser sentido, vivido na organização. Pô, João, então, qual era a solução? A gente precisava mudar a nossa forma de ser. A gente teve que mexer em visão, a gente teve que mexer em visão, a gente teve que mexer em identidade, a gente teve que mexer numa série de coisas. E aí tem pessoas que vão discordar do que eu vou falar aqui. Eu não tenho nenhuma preocupação com a transformação digital. A gente utiliza a transformação digital com outro viés. Não é o viés da rede social. E respeito quem está nessa. Tá? Mas a gente não gasta o nosso recurso, tá? Quando eu falo recurso, não é o dinheiro, é principalmente o tempo em ações que dão pouco retorno para a gente abandonou isso. Porque a nossa pegada não é escalar serviço, a gente não tem essa pegada, tá? Não é escalável do trabalho, eu não consigo escalar. Porque eu sou muito personalité com o cliente. Se eu sou personalité, não dá para escalar. E respeito quem faz escala, tá tudo certo, cada um no seu quadrado, cara. Né? Então, a gente vai fazendo o nosso trabalho, tá? Só que eu não consigo escalar. Então, eu não preciso fazer essa bendita transformação que todo mundo está obrigando e martelando. Tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, compra o curso, compra o método mágico. Não, pô, cada um com seus problemas. Deixa eu ficar aqui com os meus. Tu não sabe o que eu tenho aqui, tá? Só que está todo mundo, nesse momento, João, tentando dizer o que o outro deve fazer. Está todo mundo dando pitaco no trabalho do profissional de contabilidade. Eu não vim dar pitaco no teu trabalho. Eu vim dividir com vocês um método que para mim dá muito certo. Se só fazendo, você, só fazendo não tem a menor ideia. Só fazendo uma pequena observação, porque eu estou aqui, como se diz assim, como eu tenho certeza, todos os colegas da live, extasiados com esse depoimento, com o compartilhamento dessa experiência que você deu. Eu estou aqui já com um monte de ideias na minha cachola. Mas, dentro desse detalhe, só fazer uma observação. Nós falávamos sobre isso na semana passada, falei sobre isso hoje com um colega nosso. Não existe um modelo único. Eu sempre bato naquela tecla
eu sempre bato na tecla que o Brasil tem dimensões continentais. Existem vários Brasis. Então, se uma estratégia está dando certo para você numa determinada região, em uma determinada cidade, você pode ter a mesma resultado, que é ter o sucesso, você conseguir abundância financeira usando outra estratégia. Né? Nós vamos ter lá na frente uma live para falar disso, se existe um só modelo de você conseguir crescer hoje, ou vai ter vários modelos, mas nós respeitamos o modelo certo. Alguns colegas, igual tem um grande amigo meu, nós somos compadres, irmãos, que está na live, que é o Diogo, lá de Goiânia, que todo mundo sabe que é um cara fantástico, e ele afirma uma verdade. Estratégia certa é que está dando certo para você. Se está dando certo para você, a sua estratégia é certa. Não é porque A ou B fez de um jeito que você também tem que fazer. Exato. Eu não vim para cá tentar vender método, tá? Pelo amor de Deus, eu não sou vendedor de método, tá? Método infalível, que é o que a galera está tentando trazer agora. Método de você, sei lá, fazer o quê, que você vai ter, né? Promessas que eu não sei se vão ser entregues, tá? O que eu disse mais há minutos atrás é o que você acabou de falar também, João. Eu fiz o negócio para mim. Para você. Foi para mim. Que gerou benefício para todo mundo. Sim. Porque, vamos lá, se por um acaso o método está errado, eu vou ter que assumir a criança que precisa de atenção, sim ou não? A empresa. Sim. Eu vou ter que estar. Tá? Então, o que a gente fez? Blindou esse colaborador de conhecimento, blindou esse colaborador de remuneração. Porque assim como qualquer ser humano no planeta, o colaborador também quer atenção. Só que essa atenção ela é concentrada em vários itens. A qualificação dele é muito importante. O bem-estar dele é muito importante. Mas, principalmente, ele quer pagar os boletos dele no final do mês. Então, a gente tem uma série de critérios, onde, abre aspas, a gente perdeu no orçamento para ganhar na qualidade. Cara, e não para de chegar cliente, graças a Deus. Agora, perguntas que comumente me fazem, então eu vou tentar me antecipar e responder, João, para a gente poder otimizar nosso tempo aqui, tá? Quanto o colaborador ganha? Ele ganha o salário dele e trimestralmente a gente faz uma distribuição, tá? Como é que funciona? Cada célula tem uma DRE gerencial. É puro orçamento. E, pessoal, não tem compliquez aqui, tá? Eu não posso controlar algo que seja complexo para quem vai executar. Quanto mais complexa a operação, mais complexos serão os controles. E eu preciso, nesse momento, de simplicidade. Então, o modelo é muito simples, tá? A gente tem uma DRE gerencial, que nada mais é do que a receita bruta daquela carteira da célula, ou seja, eu tive que ter coragem. Foi daí que me chamaram de idiota, João, porque eu tenho que abrir minhas finanças para o colaborador. E eu não tenho medo de fazer isso. Porque é interessante que o colaborador, ele veja a receita bruta. E que ele conheça a empresa que ele trabalha, né? Ele veja uma margem de contribuição, ele veja custo, ele veja isso. Tá? Porque às vezes ele está olhando só pela ótica do faturamento. Tá? Enfim. Então, o gestor de uma célula vai ter uma espécie de gerente, ele vai ser o gestor orçamentário daquela célula. Tá? Ao final, no resultado líquido, a gente distribuiu uma pizza em 4 partes, tá? Com os seus respectivos percentuais. 21% do resultado líquido é da célula. Tá? 40% são dos acionistas. A gente vai ter 18% que vai para o fundo de reserva e mais 21% para o reinvestimento. Para a parte tecnológica, seja lá o que for, reinvestimento. O que é o fundo de reserva? O fundo de reserva é para treta. O fundo de reserva é para bronca. Por exemplo... um problema. Exato, porque problema todo mundo tem. Por exemplo, vou acionar o seguro de responsabilidade ou vou usar do fundo de reserva? Eu decido, eu tenho opção. Sim. Tá? Até porque tem casos que, se você for lá para o seguro de responsabilidade, o seguro não cobre.
Nem tudo seguro cobre, que é aquele erro do contrato que muitos colegas não têm. Tá? Eu me preocupo muito com os aspectos da nossa gestão. Tá? Aspectos societários, tá? Aspectos tributários, trabalhistas, previdenciários, tudo isso me preocupa. Mas a célula executa. A célula faz o trabalho. Qual é meu papel? Conversar com os gestores. Qual é o papel do gestor? Gerenciar as equipes. Simples e objetivo. Tá? Só que qual é a grande questão? O nível de quem trabalha na célula tem que ser elevado. Isso é o nosso grande desafio constante. Eu não tenho como colocar dentro da minha organização um assistente. Não tenho, tá? Nada contra o assistente. Mas eu preciso desse assistente com uma musculatura, com uma rodagem. Tá? De repente, ele foi assistente financeiro de uma empresa, ele vai servir como uma luva para o que eu quero. Mas, de repente, o assistente contábil vai precisar ganhar uma musculatura para ele entrar numa célula. A gente ainda tem departamento? Temos. É uma coisa que eu comumente não digo muito, mas a gente ainda tem departamento para algumas coisas. Trabalho com empresas de menor complexidade, como prestação de serviço. A gente continua mantendo o esquema de departamento. Nenhum problema, um híbridozinho, tá? E essas pessoas ficam lá no híbrido, tá? Nesse híbridozinho lá, departamento ainda, enfim, tá? E em determinado momento eles podem entrar em célula, nenhum problema. Mas o modelo de célula ele tem uma blindagem de remuneração do colaborador, de qualificação constante, em alguns casos, até fazer parte do nosso quadro societário. Olha. Que é uma coisa, João, que, poxa, assim, eu não vou criticar colega meu que eu não vim aqui prevalecer em relação aos meus colegas, tá? Aí o Fernando é o bonzão. Não, esquece isso, não sou melhor que ninguém. Só que tem coisas muito interessantes que a gente não absorveu de outras áreas. Quando um colaborador dá um resultado extraordinário lá na advocacia, ele é convidado para ser sócio. E a gente ainda está pensando em fazer alguma coisa parecida. Porque nós temos, acho que é do contador, não sei, a gente tem meio que uma sensação de posse. É o que eu vejo nos amigos, na maioria do Brasilzão. É o meu cliente, é o meu funcionário. Meu. Sabe? É o meu assim, agressivo. Quando perde o cliente, perdi o meu cliente, perdi o meu colaborador. Nunca foi teu, meu querido, mal tu sabe. Tá? Principalmente o colaborador. Então, há muito tempo o cliente já não é mais de ninguém. Exato. Né? O cliente vai para onde ele quiser e está tudo certo. Tá? Chore tuas pitangas depois. Tá? Agora, não adianta chorar sem ação. Chorar é gasto de lágrima. Tá? Só isso. Tá? Porque não vai acontecer mais nada depois. Tá? Então, a grande questão era blindar esse colaborador. Porque o resultado com o cliente vem. Aí a gente pode colocar as metas, João. Erro zero. Tá? Erro zero, eu bonifico gostoso, bonito. Trimestralmente vem um bônus legal para erro zero. Só que a gente fez um casamento com a célula. É na alegria e na tristeza. Como assim? Se há uma situação provocada pela célula, a célula vai pagar. Não tem uma DRE? Despesa da célula. Despesa direta. Eu não posso ratear uma penalidade de um cliente para as demais células. É despesa direta. Tá? Como é que a gente faz no nosso fechamento contábil da empresa? Pelo amor de Deus, fechem suas contabilidades. Empresa contábil sem contabilidade é igual padaria sem pão. Tá? Enfim, quando a gente faz o nosso fechamento contábil, a gente vai ter o rateio dos indiretos. Mas realmente o indireto é tudo que a gente não consegue alocar na célula. Despesas da própria célula. Então, por exemplo, tem o colaborador, João. Vamos ver um negócio bem elementar. Sei lá, não tem um toner na impressora. É da célula a impressora? Tu vai requisitar para o Fernando e eu vou comprar. Eu sou o gestor. Gestor faz gestão, pô. E não é só a gestão do cliente, é a gestão daquela área administrativa que eu chamo de célula. Então você que é o gestor vai ter, inclusive, a gestão orçamentária. E é bom que tu não estoure orçamento, porque eu vou pegar no teu pé. É gestão, é orçamento. São coisas que eu gosto muito e que eu entendo que funcionam numa organização. Uma é orçamento. Porque o orçamento eu tenho o controle. Aquela famosa história. Planejado e realizado.
E muitas vezes tu não sabe quanto tu está gastando porque tu não parou para botar na ponta do lápis o previsto. E eu consigo avaliar. Tem célula que estoura orçamento. Tem célula que tem sobra orçamentária. E tem casos que tem célula que vai entregar no prazo e tem célula que não está conseguindo. Ponto. Quando a célula não está conseguindo. Vamos para um exemplo qualquer, tá? Vou pegar aqui a Ju, aí de Curitiba. Oi, Ju, tudo bom? Nossa aluna, tá? A Ju é a coordenadora da célula. Beleza? E o nosso querido Anderson, o cara que mais compra empresa contábil no Brasil, é o nosso outro coordenador. Tá? Então eu tenho dois coordenadores, a Juliana e o Anderson. Aí, eu, que sou da célula da Juliana, eu praticamente não tenho mais o que entregar naquele período. Eu finalizei minhas tarefas. E aí, o Anderson fala com a Juliana assim, pelo amor de Deus, Juliana, o João Marcelo está até aqui de trabalho. Não tenho mais para onde correr. Tu tem alguém disponível para mandar para cá? Aí a Juliana vai pegar o Fernando da célula dela e vai alocar na célula do Anderson. E o Anderson vai pagar para a célula da Juliana. A gente criou um sistema feudal. Literalmente sistema feudal. Por quê? Porque só para finalizar, porque se você precisa de uma meta e cumprir essa meta, qual foi a grande sacada, então? A gente utiliza o nosso próprio colaborador interno para você chegar lá. Só que você vai remunerar esse colaborador. Então, você vai remunerar a célula. Então, tem células que ganham receita de outras células. Aí a despesa direta. Precisei contratar outra célula, outro colaborador de célula para poder cumprir a meta. Ou seja, eu deixo o dinheiro todo em casa, entendeu? Era justamente a pergunta que eu ia fazer. Como que você faz essa avaliação de que uma célula tem que pagar a outra? Como que funciona essa metrificação aí desse valor? É quando é hora. Simplesmente é hora do colaborador. Tá? É hora do colaborador com markup tributário. Tá? Porque vai dar, né? Operação tributária, é rendimento tributável. Então pronto. Aí o que acontece? Vira custo. Porque, por exemplo, se numa célula eu tenho 10 pessoas, tá? Vamos fazer aquela conta de boteco, de padaria. Eu tenho 10 pessoas, essas pessoas trabalham 180 horas mês, tá? Então, 10 vezes 180, eu vou ter 1.800 horas para pagar. Tá? Conta de padaria. Só que se essas 1.800 horas não dão certo, talvez eu tenha que pagar mais 300 horas para alguém que está vindo de fora. Esses 300, despesa direta da célula, que está demandando X horas de trabalho. Simples assim. Como eu disse para vocês, não tem mágica. É simples. Porque, como eu disse, precisava ser simples. Ah, Fernando, tem que ter mais controle. Cara, é o meu modelo. Se tu está pensando em mais controle, tu já está pensando nesse modelo para você. E está tudo bem. Tá? Agora, é claro, se você tem uma ideia, uma opinião, eu vou ouvir com toda atenção. E vou ver se ela se aplica ou não ao meu modelo. Porque, lembra, ele precisa me favorecer. Tem gente que fala assim, cara, bota mais controle. Se tu botar mais controle, o Fernando trabalha mais. O objetivo não é que o Fernando trabalhe mais. O objetivo é que eu trabalhe menos, ora bolas. Lembra que o modelo foi feito para mim. É que nem colaborador, João. É engraçado, quer dizer uma curiosidade. O colaborador, às vezes, entra em contato. Vamos fazer esse negócio aqui. Porra, dá pra gente lançar um produto novo. Vamos ganhar grana. Falei, legal, gostei. Pode tocar. Aí o cara, como assim? Pô, tu trouxe a demanda, toca a demanda, pô. Tu vai me dar trabalho? Tá doido? Se tu quer colocar o negócio, tá autorizado. Pode colocar para funcionar. A ideia é boa, tá? Coloca para rodar. Agora o cara ficar trazendo a agenda pra gente, tá? Para que eu execute, tá de brincadeira, pô. Aí não funciona, né, Fernando? Eu já tenho um bando de coisa para fazer, ora bolas, tá? Vai executar, meu irmão. E aí o colaborador já fica meio assim. Ah, eu tive uma ideia. Falei, tu já sabe que tu vai executar essa ideia, né, brother? Por quê? Porque o colaborador tem que fazer parte também. Porque se ele traz a ideia e a executa, eu estou valorizando ele também, ó, eu vou pagar ele. De 8 a 12% a gente paga. Perfeito. De 8 a 12, tá? Perfeito. Tu tens um produto, eu vou te pagar de 8 a 12%. Tem colaborador nosso que está ganhando uma graninha gostosa quanto a isso. Tá? E aí, é esse o modelo.
Tá? Não tem mais departamento, todo mundo faz tudo, tem meta, não vamos sofrer com o horário de trabalho, que é uma coisa que a pandemia trouxe para a gente. A entrega é tarefa, é literalmente o projeto. Cada cliente é um projeto. Como que controla isso? Tá? Como a gente precisava desse controle lá atrás, João, a gente não usa as ferramentas atuais. Até gostaria. OnView, G-Click, estou citando algumas dessas ferramentas. A gente usa o Asana, A-S-A-N-A. É uma ferramenta de controle de tarefas, gráfico de Gantt, aquela coisa de sempre, no gerenciamento de projetos. Como é que funciona? Cada cliente é um projeto. E uma célula vai ser uma gestora de projetos, com as devidas entregas. Tá lá a horinha que tu vai trabalhar, as tarefinhas que tu vai ter, com cada um daqueles clientes da célula. E aí, lembra daquela história que o Anderson, coordenador, vai chamar a Juliana, Sim. que é a outra coordenadora, porque ele vai conseguir olhar no Asana que realmente tem hora disponível lá naquela célula. É a única coisa que eu fui taxativo para colocar no modelo, que é a minha experiência de consultoria, que é muito ligada a cronograma e hora. Tarefa. Isso também é um dos pilares para dar certo. Tá? Então, esse é um outro ponto aí para vocês entenderem como é que funciona. Gestão de tarefa, gestão de tempo, gestão de processo, gestão de projetos. É fundamental ter isso para funcionar esse modelo. Tá? E aí, o que acontece? Para a gente fechar essa discussão aqui, o colaborador, quando atende o cliente, registra. É aprovado pelo gestor. Parece que demos então, uma João, travadinha. Voltou. Tá? João, tu atende um cliente. Tu tem que registrar no nosso sistema. Depois o gestor vai bater um botão para pontuar isso para você. É aí que vai vir o teu bônus. Porque eu preciso de todas as mensurações de atendimento para poder negociar com o cliente. Dizer que o valor dele bronze tem que virar prata, ou dizer que o prata tem que virar ouro, porque ele está me demandando muito tempo. Vira instrumento de negociação. Por isso que eu falo para o colaborador, faz assim, tu vai me dar instrumento e fomento para que eu possa negociar melhores contratos. Negociando o melhor contrato, aumenta a receita da célula, certo? Aumentando a receita da célula, todo mundo ganha, porque uma parte do resultado líquido já está lá. O cara já sabe que ele ganha. Né? Ele já sabe que ele ganha. Então, o que acontece? Ele trabalha com sangue nos olhos, porque ele quer ganhar. Ele já sabe que ele faz parte do cálculo. E essa transparência de fazer parte do cálculo é que movimenta todo esse sistema vivo. Tá? Então, dá muito certo no nosso controle para isso. De ganhar mais. E aí eu tiro a possibilidade dela fazer trabalho por fora. Porque como ela já sabe o meu custo e eu dou possibilidade para ela ganhar, ela bota para dentro da minha carteira, ela não bota para fora. Essa é uma outra vantagem que a gente comumente tem. Eu não tenho problema com o colaborador levar para outro escritório ou sei lá para quem. Ele deixa lá em casa. Vai em casa, porque ele sente que aquela casa também é dele. Na hora que ele ganha 21% do resultado líquido. Isso é fantástico. É aí que está uma das sacadas. Tá? Porque eu pensei em mim, lembra? Eu te disse isso. Sim. Só que, por tabela, o colaborador entrou no pacote. Porque se ele está bem, eu estou bem. Isso. Eu lembrei de uma entrevista recente, quando você fala se ele está bem, eu estou bem. Eu lembrei de uma entrevista recente que o Jorge Paulo Lemann deu, onde perguntaram para ele como que ele fez para ficar bilionário, o homem mais rico do Brasil. E ele disse que era muito simples. Era só você fazer várias pessoas milionárias. Né? Então, assim, a partir do momento que a política do ganha-ganha, que todos ganham, você tem condições de ter uma equipe extremamente motivada. Fernando, nós estamos aqui com um monte de perguntas, já podemos trocar uma ideia nas perguntas aí? Vamos nessa. Olha só, eu vou voltar duas perguntinhas. A Ju, ela fez um comentário aí que o escritório tem que ser todo calculado através do custo. Eu não vou perder uma oportunidade de vender o meu jabá, né? Então, Ju, segue a gente aí na OPEX-SIS, onde você vai ter na sua mão uma ferramenta que vai te dar detalhadamente o custo que você tem em cada setor, o custo que você tem em cada serviço prestado aí dentro da sua empresa contábil. Vai lá que você não vai se arrepender. E, Fernando, eu tinha preparado algumas perguntas que você deu uma aula, eu não tive coragem, a verdade foi essa,
Eu não tive coragem de interromper em nenhum momento, porque você dissertou de uma forma com tanta propriedade, mas quando você fala que foram 10 anos de teste, foram 10 anos para validar o processo, nós entendemos que, por mais que você não nos confessa que teve vários erros, mas a propriedade que você tem para falar sobre o assunto é algo que nós só podemos fazer o que eu fiz. Ouvir, ficar ouvindo, ficar aqui admirado. E aí o seguinte, com isso, algumas pessoas entraram no meio da live ali, eu fiquei ligado em todos os detalhes, já estou aqui com um monte de ideias na cabeça. A nossa amiga ali, a rainha de Salvador, a rainha da Bahia, Josiane, Portugal, ela fez a pergunta seguinte: como é que é os cargos dentro dessa célula? Eu vou deixar você responder, que eu entendi que não tem cargos, todo mundo faz tudo. Né? Mas ela perguntou como que fica essa separação ali. Legal. É uma pergunta importante que a Josiane fez, tá? Josiane, basicamente, todo mundo é membro de célula, tá? Cargo, né? A gente pode chamar de analista. Mas é um analista de verdade, tá? Não é aquele analista temporal, que com o passar do tempo ele era um assistente que virou analista pelo tempo de trabalho como assistente, mas ele nunca foi analista, que é uma coisa que tem muita empresa por aí, tá? O cara é assistente pelo tempo de trabalho, não pelo conhecimento dele. Esse analista, tá? Ele vai reportar diretamente ao gestor. Só que aí, a galera de RH que nos ajudou, tá? Eu recebi um toque muito importante, Josiane, nessa discussão. Que eu falei, olha, o nosso sistema é simples, vai ter um colaborador analista e vai ter o gestor. Tá? Aí ele falou assim, cuidado, pode virar agência de viagem. Eu, como assim agência de viagem? Fiquei aquilo na cabeça. A agência de viagem só existe o gerente da agência e o operador de turismo. Enquanto o gerente não morre, é demitido, o cara nunca cresce. Aí eu fiquei, cacete. Caraca! Tá? É o analista full. Ele é analista, Josiane. Contábil, trabalhista, previdenciário, Faz societário. todas as áreas, desenvolve todas as Ele áreas. limpa o bombom de criança, bota os fios para dormir, faz o almoço, faz a janta. Esse é o analista. Tá? Ganhar bem. Então, nessa história, viu, Josiane? O grande problema foi esse. Caraca, e o analista que começar a crescer e o coordenador não vai sair de lá? Como é que vai ter uma progressão? Literalmente um PCCR, né? Plano de cargo, salário, remuneração e etc. Tá? Então, qual que é a questão? Com o passar do tempo, a gente tem que fazer avaliações constantes para que esse analista ele possa virar um coordenador de uma nova célula que venha a surgir. E aí, pensa assim, tá? Tem uma formulazinha mágica, que depois de um tempo eu descobri, né? Vou até citar aqui meu querido Paulo França, eu estava preparando para apresentar isso lá no evento do Leandro Bueno, e ele estava do meu lado, tá? E ele viu a minha angústia, porque o Douglas, né, o meu contador, né? Ele estava também falando rápido sobre célula. E aí ele falava alguma coisa, eu olhava para o Paulo, olha aqui o que ele está falando, olha o meu slide. Aí eu falava cortando os slides, que eram coisas que ele já tinha falado que eu iria falar. Tá? E uma das coisas que o Douglas falou que bate, não sei se a gente tem a mesma consultoria, foi o mesmo tipo de RH, ou o mesmo tipo de leitura sobre isso. Mas o que foi interessante é que o Douglas falou que tem uma fórmula mágica. São 9 pessoas na célula. Tá? Porque acima disso é difícil gerenciar. É muito difícil gerenciar acima disso. 9 pessoas com o gestor? O coordenador mais 8. O coordenador mais 8. Aí o que a gente faz? Determinadas, né, células vão ficar com sua capacidade produtiva no ápice, no topo, tá? Para alguns trabalhos. Então eu tenho feito o quê? Eu tenho aberto a célula 2 de construção civil. Aí aquele analista que está redondinho lá, ele já vai liderar essa célula novinha. Tá? É uma das formas, mas ainda assim eu tenho conflitos e muitos desafios com esse colaborador. O que vai acontecer? Quando o colaborador começa a fazer tudo, ele vai ganhar muita musculatura no trabalho, concorda? Quando eu falo musculatura, ele vai ficar bombadão, é um analista bombadão, pô. Ele vai saber de tudo um pouco.
Então eu tenho que criar uma projeção para isso. Não posso perder esse cara, ele vai ficar puto comigo. Desculpa, falei puto, não sei se pode falar. Tá? Puto, puto. Enfim, ele vai ficar chateado comigo. Então eu preciso fazer ele progredir. Não regredir. Colaborador triste, empresa triste, cliente triste. Colaborador feliz, empresa feliz, cliente feliz. Então, a gente procura administrar isso. Só que todo dia tem um desafio. Porque o modelo não é perfeito, pessoal. Mas ele é controlável. Aí esses desafios a gente controla. Com o próprio gestor, que traz para a gente isso. A nossa própria diretoria, que a gente discute. Tá? Então é isso. Eu não vou praticamente mais na empresa, mas a gente todo dia bate um papo. Isso me possibilitou muitos ganhos, João. Tá? Para complementar aí, tá, Josiane? Obrigado pela tua pergunta. Espero que tenha contemplado aí o que você queria saber, tá? Teve muitos resultados positivos que eu ganhei nesse modelo. Eu passei a ficar mais perto do cliente, eu passei a telefonar para o cliente, eu comecei também a ter uma vida social que eu não tinha, tá? Me convidem para festa, eu consigo ir, tá? Enfim, então, antigamente era só trabalho. E aí foi justamente o ganho que eu obtive de tudo isso. Eu posso me dar o luxo de uma segunda-feira à tarde qualquer, colocar uma foto lá no nosso grupo do WhatsApp, eu na piscina com as crianças, perguntando se vocês estão trabalhando, porque eu não estou. Posso me dar esse Você se organizou, luxo? né? É, cara, porque a minha vida é simples, eu preciso de coisas simples, tá? Eu preciso de tempo, eu preciso de tempo, que eu não tinha. Tá aí um cara que me conhece muito bem, o Marco Macedo. Sabe que eu não tinha tempo para nada, eu comecei a ganhar tempo acerca dessas questões, tá? Por aí vai. Abraço, irmãozinho, saudade de você, cara. Fernando, É isso. só para gente completar esse debate aí do pessoal que faz parte da célula, você já falou da quantidade. A contadora Maria Odilé, que é uma grande contadora que nós temos aqui no estado do Tocantins, entendeu? Eu acho que você a conhece, uma profissional capacitadíssima, tem um currículo também aí invejável. Ela fez a seguinte pergunta. Ela perguntou o seguinte: há possibilidade, você falou que tem as células ali por nicho, há possibilidade de um componente de uma célula que foi lá trabalhar na construção civil, ele fez ali tá com a carreira dele dentro da célula de construção civil, mas de repente ele gostaria de fazer parte da célula de farmácia, gostaria de fazer parte da célula de produção. Há possibilidade dele trocar de célula? Total. Nenhum problema. Isso acontece, tá? A nossa célula mais interessante é a célula de saúde estética. Cara, ela é muito divertida. Porque é uma célula que, por exemplo, eles têm orçamento de marketing. Eles gastam com marketing. Para ter uma ideia, essa célula é tão diferenciada para a gente que eles organizam eventos. Eles participam e botam stand nosso em evento. Tá? Então é uma célula que eu digo que ela é divertida, mas ela traz um retorno interessante. Tem pessoas que todos os colaboradores gostam dessa célula. A célula que, porque o que acontece? É um trabalho de muito corpo a corpo. Fazer profissional da área médica, seguir regra, é uma catequese diária. Quem trabalha com a área médica sabe do que eu estou falando. Então eles têm um trabalho que é um pouco diferente. Eles literalmente acompanham o cliente no dia a dia. Tá? Então, por exemplo, né, a gente tem um altíssimo valor agregado com o BPO nessa célula. Altíssimo valor agregado. São os melhores contratos que eu tenho de BPO é na área médica. Porque o médico, quando ele vai fazer uma cirurgia, ele não quer perder horas de uma cirurgia fazendo pagamento ou falando lá com a secretária que não sabe fazer os paranauê. Então ele prefere pagar para alguém fazer. É custo de oportunidade. Tá? Então a gente acaba tendo algumas ações específicas. E aí, por exemplo, tem uma rotatividade nessa célula. Por quê? Porque a maioria das pessoas dessa célula são especializados em atendimento com o cliente. Aí, comparando saúde e estética com construção civil. Cara, o pessoal da construção civil parece que pega a dureza da atividade da construção civil. Então, às vezes, é interessante a gente fazer esses rodízios, tá? E a gente conversa com os coordenadores. Bora fazer um rodízio? Bora. Quem é que tu quer rodar? Esse aqui. Dá uma rodada nesse aqui. Às vezes é o coordenador que sugere. Às vezes é o colaborador que pede. A gente avalia. Isso não está fechado. Está sempre aberto. Tá? A gente analisa. Tá? Isso vai deixar o colaborador feliz? Vai. Isso vai trazer um impacto para a gente? Não. Porra, coloca o cara em outra célula. Qual é o problema? Tá? Então a gente avalia isso também.
Fernando, e nesse modelo de célula, você falou que passou a ter mais tempo com o seu cliente. Quem faz os atendimentos rotineiros? É o contador, no caso você, ou o gestor da célula? Você entra só na parte mais estratégica, consultiva? Ele se vira nos 30 lá. Ele se vira nos 30 lá. Tá? Só que eu fico sabendo de tudo. Porque tá tudo no Asana. Sim, no sistema de projeto você tem acesso a tudo, né? Eu não fico vendido quando eu vou conversar com o cliente, entendeu? Eu não estou vendido. E o meu cliente sabe disso. Sim, e aí, claro, a gente tem conversas constantes com os gestores. Mas eu nunca posso ficar vendido. Isso é uma bronca. Eu chegar com o meu cliente e não saber o que está acontecendo, com a empresa ali da minha empresa, ferrou, né? Então a gente tem mais tempo de conversa, mais tempo de diálogo com o cliente, sim. Não, perfeito, perfeito. Quem mais tem pergunta aí para o professor Fernando Sampaio? Como eu disse, eu deixei ele falar, já cumpriu aqui toda a minha expectativa, né? Foi uma aula fantástica, uma aula daquelas que não se tem todos os dias. Quando nós pegamos, como eu venho falando, que nós resolvemos colocar os assuntos sequenciais para montar uma trilha que fizesse sentido para as pessoas que começassem a assistir. E aí você pega essa modelagem de célula e ela casa exatamente com a nossa live passada, com a live que nós fizemos com o Thiago Cavenaghi sobre os POTs. Você com um modelo moderno desse, com todos os POTs bem definidos, você com um sistema de projeto ali para você ter controle, você tem um escritório com a chance mínima de você ter erro ali na sua parte de execução, no seu operacional. Sim. A tendência de erro é muito baixa. Tá? Por que é baixa? Porque o colaborador sabe que ele perde junto. Então ele vai ter uma atenção especial. Agora, vamos lá, galera. Qual é a fraqueza do modelo? O colaborador aceitar. O colaborador aceitar é o problema. Se um dia tu for trazer isso para a tua organização, tu vai ter que gastar muito latim. Tu vai ter que falar muito sobre benefícios e vantagens. Como eu disse, houveram pessoas que não quiseram. Eu acho engraçado os meus sócios, tá? Deixa eu confessar para vocês, né? Os meus irmãos, um deles em especial, ele foi muito contra. E a gente precisa ver ele falando hoje. Não, porque o nosso modelo é muito bom, PPPP. Eu falei, tu não queria, cabeção. Eu não queria lá atrás esse trem. Agora tu fica falando que o nosso modelo é bacana. Vai te catar, pô. Então, vão ter pessoas que vão tentar sabotar qualquer mudança que você queira, tá? Às vezes o teu colaborador vai ser o sabotador, às vezes vai ser aquele teu sócio. Eu conversava isso nesse final de semana com uma das nossas turmas de empreendedorismo, lá do MBA da BSSP. A gente passou o final de semana conversando sobre situações que vão trazer esse empreender em N áreas, tá? Porque o que eu preciso? Eu trabalho muito pouco no que você conhece como operação, mas eu sei as operações porque eu preciso estar perto, né? Aquela questão da regência, né? Eu tenho que reger a orquestra, então eu tenho que saber que música está tocando. Mas eu fico o tempo inteiro fazendo novos negócios. Se você me acompanha hoje, está me acompanhando em rede social, você vai ver que eu estou indo para a área pública toda hora. Eu estou na área pública para cima e para baixo, pode reparar. Porque é uma demanda imperiosa que eles têm. E eu estou construindo uma super carteira fixa de atendimento para órgão público. Porque é um nicho pouquíssimo explorado por amigos contadores. E eu enxerguei uma oportunidade onde eu consigo, através da qualificação dessa galera, entender cada organização, visualizar problema, tacar proposta. E quando eu taco proposta, ele já me conhece, ele já me ouviu, ele sabe que eu me garanto. Qual é a probabilidade dele me contratar? Altíssima. Tá? Aí, com o conhecimento técnico que eu tenho, com o que eu posso oferecer para ele, o que vai acontecer? Ele vai querer me contratar por inexigibilidade. Inexigibilidade de licitações, contratos até 80 mil. Mas tu vai ter contrato pequeno? Vou, porque eu vou ter um contratinho de entrega de 80 mil, depois eu vou ter o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Já tem uma esteira para isso. Tá? Então eu estou te falando o que eu estou fazendo agora. Enquanto a minha equipe está lá fazendo coisas, eu já estou montando infraestrutura para as novas células, para contratar mais pessoas, para botar mais dinheiro na casa. É isso que eu estou fazendo agora. Aí, claro, tem que ficar rodando, é presencial, ainda tem muito essa pegada, enfim. Tá?
Então tem dado bem muito certo fazer isso nesse momento. Mas teve uma época que eu estava com o terceiro setor, teve uma época que eu estava com agronegócio, tá? Que eu gosto muito de uma fala, que é uma fala do meu amigo Anderson Souza. O meu nicho é CNPJ. Eu adoro essa fala. Eu adoro essa fala dele. O meu Leandro nicho é Bueno fala muito CNPJ. também. Também. Meu nicho é CNPJ, cara. Na verdade, o meu nicho é CNPJ e CPF, porque eu amo trabalhar com pessoa física. O pessoal despreza. Um segmento interessante que gera muito ticket também. Tá? Mas isso daí é assunto para outras vezes aí que a gente for conversar. Enfim, eu não vou entrar nesse mérito agora. Nós vamos ter muita oportunidade, porque, é igual eu falei, na hora de escolher os convidados para a live, é uma dificuldade danada, porque nós desenvolvemos uma trilha de temas, e aí nós vamos ver quais os colegas, os grandes profissionais, que cabem dentro daquele tema. Aí fica difícil. Eu tenho lá 20 temas, o Fernando Sampaio cabe em 18. Eu tenho lá 20 temas, o Márcio Bento cabe em 18, 20 temas. Eu tenho lá, entendeu? Então está sendo uma dificuldade saber qual o tema específico que nós vamos colocar para aquele profissional. Mas cada vez é uma aula. Eu tenho certeza que o pessoal que tem nos assistido tem aprendido bastante. Eu tenho aprendido muito. Todas as vezes que eu termino a live, eu corro aqui para minha agendazinha eletrônica, eu já escrevo aqui um monte de insight, porque eu também sou empresário contábil, eu também tenho que estar procurando uma gestão eficiente para melhorar meu negócio cada dia que passa. E aí, Fernando, nós estamos aqui caminhando para o nosso tempo, né, para o nosso final. Eu só tenho a agradecer, eu tenho a agradecer você, agradecer todo mundo que participou, que nos honrou com o seu tempo, e dizer a você que, mais uma vez, sou muito grato, a OPEX é muito grata, né? Vocês têm ajudado aí, são pessoas fantásticas, são os irmãos que nós construímos aí nos últimos anos. Vocês têm ajudado bastante a nós aqui da OPEX com a divulgação do projeto, com a ajuda do projeto. E eu gostaria de dizer a todos vocês que nós temos nos empenhado muito para trazer assuntos de extrema importância, de extrema relevância para os empresários contábeis, que com certeza quem assistir às lives ali desde a primeira vão ver que tem todo sentido você buscar esse conhecimento, porque são pessoas que realmente são pessoas que conhecem na prática o que está falando, são pessoas que eles conseguem compartilhar a sua experiência ali de fato. E aí, para encerrar, eu gostaria que você desse aí as suas considerações finais para todo mundo. E mais uma vez, muito obrigado de coração mesmo. Eu quero deixar aqui, fico à disposição, né? Quase me sai. Fico à disposição para quem quiser saber mais, tá? Pessoas já chegaram comigo, Fernando, eu quero te pagar para conhecer mais sobre esse modelo. Faz um curso, faz um treinamento. Eu falei, não tem coisa genérica, é muito personalité. Tá? Como eu te falei, eu vou precisar entender algumas coisas. Eu posso te contar tudo o que eu fiz. Não sei se vai se aplicar na tua organização. Tá? De repente a gente tem que conversar, bater um papo, talvez eu tenha que te visitar. Enfim, não sei. Tá? Se você se interessa sobre isso. Me procura numa boa. Tá? Eu não estou aqui para vender ticket para você. Mas se você se interessou por esse modelo, a gente pode bater um papo. Tá? Se demandar muito tempo, aí realmente a gente vai ter que utilizar esse volume de horas e transformar numa contraprestação monetária. Não tem jeito, tá? Mas fica à disposição. E eu queria também agradecer a você, meu amigão, tá? A gente esteve junto lá em Palmas agora, né? A gente bateu um papo presencial gostoso. Obrigado por quem disse que a gente foi jantar, tá? Pagou o jantar, tô lascado. Quando vocês forem em Belém, eu tenho que pagar almoço para todo mundo. E aí, eu quero convidar você que está assistindo a conhecer o aplicativo da OPEX. Cara, tá? Como já foi falado para você, né? Você tem uma obrigação social com esse sistema. Porque é um sistema que vai contribuir muito para a gestão de uma organização de contabilidade focado especificamente. Não tem nada parecido no mercado. Não tem nada parecido. A ferramenta que você está lançando é uma ferramenta única. Eu te falei isso lá atrás, não preciso fazer nenhuma média agora com você. É uma ferramenta única que toda organização contábil vai ter que ser como o INRAR ou o antivírus é necessário no computador, o OPEX vai ser necessário numa empresa contábil. Faz parte do canivete suíço.
tá? E aí eu espero que vocês, né, conheçam o sistema, entrem em contato aí para ter acesso, utilizar uma demo, sei lá, aí é com o pessoal da OPEXIS. Mas eu te garanto que vocês vão ter, né, uma agradabilidade, uma satisfação de utilizar essa ferramenta, tá? E que você, se você está por aqui e não me segue, vai lá no prof.fernando Sampaio, siga a OPEXIS também, outras lives, outros amigos aí vão estar por aqui, tá? Obrigado mais uma vez, meu querido. Faço votos de que espero que tenha valido a pena vocês terem ficado aqui nesses momentos comigo, tá? Tentei falar de forma mais simples possível, trazer todas as questões, né, inerentes a essa questão de como funcionam as células, tá? Não vou conseguir falar sobre tudo, claro, mas eu tentei dar um panorama para você entender como é que funciona, tá? Obrigado, meu queridão. Tamo junto. Abraço. E assim, o que o Fernando falou, eu corroboro. Eu tenho uma turma aqui de sócios que tem empenhado bastante na ferramenta. E, Fernando, mais uma vez, foi uma aula, como não poderia deixar de ser diferente. Todas as vezes que nós compartilhamos conhecimento, que a gente faz ali um benchmark, nós temos só a aprender. Um jantar que nós sentamos ali informalmente para bater papo, eu já saí de lá com um monte de ideia. Eu fui levar o Fernando no hotel e vim correndo para casa para me anotar uma série de informações que já está sendo até validadas. E eu espero aí, pessoal, que vocês nos acompanhem nessa trilha de lives. Já vou dar o spoiler que na próxima terça-feira, dia 20/9, nós estaremos com o maravilhoso Antônio Macário, lá de Fortaleza. Meu Deus, essa não dá para perder. Ecossistema contábil. Já estou dando aqui o spoiler da live, nós vamos falar sobre ecossistema. Porque antigamente, empresa contábil, escritório de contabilidade só vendia contabilidade. E hoje a gente enxerga aí um mar de oportunidades que está em nossa volta. E eu tenho certeza que o pessoal vai gostar também, porque o Macário é fantástico. Tá? Show de bola. Então, grande Macário, abraço, meu queridão. Muito obrigado para todos vocês. Eu espero que vocês tenham aí uma ótima noite. E eu espero que nós possamos nos encontrar numa próxima oportunidade. Viu, pessoal? Um abraço e obrigado. Fernando. Tchau, galerinha. Valeu. Você mora no meu coração. Você também, irmãozinho. Que bom. Grande abraço. Abração.